Muito bem. E o Concílio Vaticano II aconteceu em 2010, foi isso? Não? Vocês lembram o ano? Que eu estou meio ruim na memória. 62? 62. Terminou em 65. Muito bem. E ontem, o que vocês viram ontem? Que não fui eu, foi o Frei Leão, ele falou sobre o que ontem? Os leis, os decretos, o que mais? A Escritura. Ele falou que a Escritura foi feita pelo povo egípcio, é isso? Não? De onde é a Escritura? Judeus? Isso, o Antigo Testamento e o Novo. Foi Jesus que sentou lá na mesa e escreveu? Não? Então vocês são afiados, a gente já está indo bem. Tá bom, então, vamos fazer a leitura do Evangelho de Mateus, que trouxe a Bíblia. Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20. Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20. A leitura vai ajudar nós a entrarmos na temática de hoje. Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20. A gente chama essa passagem de mandato missionário. Hoje está aqui conosco o Padre Mateus. Se tiverem alguma dúvida, depois podem perguntar para ele, tá? Que eu vou sair correndo hoje, que é difícil o tema, tá bom? Capítulo 28, versículos de 16 a 20. Podemos? Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: Toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Então aqui nós observamos que Jesus ele faz o que com seus discípulos, seus apóstolos? Ele envia os seus discípulos e fala o que para eles fazerem? Batizar e Espírito Santo, e depois de batizar, ensinar. Então são duas as palavras que nós vamos ver hoje dentro da dinâmica do povo de Deus. É o batismo, nós já estamos vendo desde segunda-feira, que é a porta de entrada para a igreja, para o povo de Deus. E aí Jesus pede o que aos seus discípulos? Para ensinarem. Ensinarem o quê? Tudo o que ele ordenou. E tudo o que ele ordenou está onde? Na palavra, né? Na Sagrada Escritura. Pregar também ontem falou da tradição da igreja. Então, o que é a tradição da igreja? É a interpretação da Sagrada Escritura dentro do contexto no qual nós vivemos. Então, com o passar do tempo, a palavra de Deus, como foi falado ontem, não pode ser lida ao pé da letra. É preciso o quê? Interpretar. Então, essa interpretação ela não é feita também de qualquer jeito, né? Então, ela é feita através de estudos, né? Nós vamos estudando, nós vamos nos aprofundando. Nós temos a igreja, o que a gente chama de magistério, que nos ajuda nessa interpretação. Então,
é todo o povo de Deus reunido que interpreta as Sagradas Escrituras no mundo no qual ele vive, né? Então essa interpretação ela é feita no decorrer da história, tá? Então agora nós vamos fazer duas atividades para iniciar aqui. Tem duas perguntas para vocês. Vamos lá. São fáceis. A primeira, pode fazer como na segunda-feira. Respondam ali no papel e depois a gente vê aí o que vocês trazem. A primeira pergunta: o que é a vida? O que é a vida? E aí a segunda, se a gente responde o que é a vida, qual que é o sentido dessa vida? Né? Por que vivemos? Para o quê? Qual que é o objetivo de viver? São duas perguntas aí que estão relacionadas com o tema de hoje, porque a vida não é indiferente a Jesus e nem aos seus discípulos. Não é possível viver uma religião, ser cristão, isolado da realidade da vida na qual nós vivemos, com as nossas dores, com as nossas alegrias, com as nossas angústias e com as nossas esperanças. Então vamos lá, vamos dar um tempinho para vocês responderem. Eu não vou aguentar falar 2 horas direto como o Frei Eliel, então vou molhando a garganta, tá? Alguém quer responder o que é a vida? Alguém? Oi? Dom de Deus. A vida é um dom de Deus. É um presente de Deus. É amar, ser amado, né? É o quê? E servir, sim, muito bem. Mais alguém? A vida é tudo que nós passamos. Mesmo as coisas melhores na nossa vida, nós temos coisas que nós podemos ter controle e outras não. Sim. Então, tudo, ambos, né, faz parte da vida. Tem coisas que a gente quer ter controle, mas não tem como. Exato. Então, a vida é essa totalidade, né, aqui. Né, não tem como a gente só ter controle ou não ter controle de nada, né? Ela tem essas dimensões e ela não pega, como você disse, como é tudo, não é só a religião, né? É a sociedade, é a família, né? O ambiente de trabalho. Então, tudo isso faz parte da nossa vida. Pois bem, a gente tem essas diversas definições, e qual que é o sentido dela? Para que viver? Por que a gente acorda de manhã, faz tudo o que faz? Vocês já se perguntaram? Estar vivo. Então, para estar vivo, a gente precisa estar se alimentando espiritualmente, né? Corporalmente, viver em família, né? Constituir uma família. Qual que é a resposta? Agradecer, ser grato, né? A gratidão, às vezes não falta a gratidão, né? A gratidão é uma dimensão muito importante. Sim. Então, dentro de tudo isso que a gente traz, a gente pode olhar, né, para a imagem ali de Jesus e ver que ele viveu tudo isso, né? Ele viveu toda essa dimensão. Se a gente for ler os evangelhos, Jesus vive a dimensão espiritual, ele reza ao Pai, ele dialoga com o Pai. Jesus vive a dimensão da família, né? Jesus, Maria e José. Jesus vive também a condição social do seu tempo. Então Jesus, tudo que é de humano, ele viveu, né? Ele teve também medo da morte. Se a gente for ver lá no Horto das Oliveiras, né, Jesus teve medo, né? Então tudo aquilo que é nosso, que é próprio do ser humano,
a gente encontra em Jesus. Então, é esse o caminho que nós vamos trilhar hoje. Observar que o povo de Deus, que tem esse ministério da palavra, lembrando que o objetivo do nosso curso é uma formação para ministros da palavra, mas a gente pode abranger, né? Ministros da palavra vem do batismo, então nós anunciamos a palavra em todos os ambientes da vida, seja em casa, no trabalho, na própria igreja, como catequista, como ministro da palavra, como ministro da comunhão. Então, a palavra está no centro da nossa vida, a palavra de Deus, que é através dela que a gente conhece Jesus, e é Jesus quem nos leva ao Pai. Então vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui. Eu trouxe um poema, não sei se vocês já ouviram falar desse senhor, Carlos Drummond de Andrade. Ele fala um pouco sobre essas duas perguntas que eu fiz aqui, e é interessante que ele observa também, ele está lá naquele contexto do concílio, um pouco antes ali, mas era aquele período que o mundo estava agitado, com guerras, então se perguntava muito, né, qual que é o sentido do mundo, né, diante dessas guerras, dessas catástrofes, né, qual que é o sentido da existência? E o Drummond, ele pensa um pouco sobre isso, e aí ele escreve ali, né, vamos ver aqui. Conseguimos ler juntos? Então vamos lá. Vamos lá. O homem, bicho da terra, tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo. Toca para a lua, pisa na lua, planta a bandeirola na lua. Experimenta a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira a Terra. O homem chega ao Sol, ou tal não volta só para rever. Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e mais que chato é o sol. Falso touro espanhol do mar. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem, estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Então aqui ele fala um pouco dessa questão. Alguém pode vir passar o slide? Alguém se voluntaria? Acho que tem uma cadeira aqui. Só ir passando, que daí eu consigo falar aqui, e fica mais fácil. O Drummond, ele fala assim, a gente está com a tecnologia, estamos dominando as coisas, né? O homem foi para a Lua, né? Mas não conseguiu algo que é primordial, né? Ele não conseguiu conhecer a si mesmo, né? Conviver consigo, porque nós somos pessoas inquietas, né? Nós somos pessoas ali que estão sempre em busca. E esse em busca, às vezes a gente projeta em coisas externas, como comprar, como consumir, né? Só que essa busca nossa é
interna, é do nosso coração, é de nos conhecer. E quem que revela o ser humano ao ser humano? Vocês sabem? É uma pessoa que revela nós para nós mesmos. Além do nosso próximo, da nossa família, que nos conhece no nosso íntimo. Deus, né? Jesus, ele revela o ser humano ao ser humano. Então nós somos chamados a conviver em comunidade, e uma comunidade que está em contato com Deus, com Jesus, com a palavra. Né? A palavra de Deus ali está presente o quê? Está presente o ser humano. Ela fala da vida. Ela não fala de receitas, ela não fala de ciências, ela fala da vida humana, daquele povo que teve dificuldades, daquele povo que caminhou no deserto, né? Então ela fala ali de toda aquela busca para encontrar a Deus e para conhecer a si mesmo e conhecer a sua identidade. E qual que é a nossa identidade? Vocês sabem qual que é a nossa identidade aqui hoje? Não a minha pessoal, ali o RG, mas qual que é a nossa identidade? Filho de Deus. Mas tem uma outra que a gente está falando bastante. O Filho de Deus ainda é uma identidade muito característica de cada um. Mas tem uma que nos unifica também. Povo de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós somos povo de Deus. E é o povo de Deus que a gente viu ali na leitura de Mateus, que é inserido, né? Esse Filho de Deus ele é inserido pelo batismo e é chamado a anunciar a palavra. Aqui essa parte a gente já comentou, pode passar, a gente já viu ontem. Aqui tem um ponto muito importante sobre a nossa identidade. Hoje eu vou falar sobre ela, sobre o povo de Deus. É a vivência dos sacramentos, tanto para o ministério da palavra, aquele que nós estamos nos preparando para fazer a celebração da palavra, como aquele ministério da palavra que se dá no dia a dia. Então, os sacramentos, eles fazem parte e nos são um grande auxílio. São 7, vocês sabem quais são 7? Primeira comunhão, Eucaristia, penitência, ordem, unção dos enfermos, matrimônio, crisma, o sacramento da confirmação que está aqui. Olha lá o que vai dizer o documento da Lumen Gentium. A gente fala esse termo desde segunda, eu observei que a gente ainda não disse muito. É um termo em latim, mas ele tem a tradução. Lumen Gentium quer dizer luz dos povos. Geralmente todo documento, né, do Vaticano, ele usa o nome das primeiras palavras que já estão lá. Se você for ler a Lumen Gentium no início, vai dizer que Jesus é a luz dos povos. Então eles pegam a luz dos povos e chamam o documento de Lumen Gentium. Gaudium et Spes, que a gente já falou aqui também, quer dizer alegria e esperança. Se você for ler lá o início do documento que está na apostila, vai dizer lá alegria e esperança. Então, geralmente, o nome do documento, aqui está com a sigla LG, ele é referenciado pelas primeiras palavras que estão lá. Tá? Então, a confirmação, ela é um sacramento que nos ajuda e nos auxilia, porque o que nós fazemos na confirmação ou na crisma? Confirmamos o batismo. Confirmamos o batismo. O batismo geralmente é criança, e agora, estando ciente das minhas razões, eu confirmo aquilo que os meus pais e meus padrinhos fizeram. Exato. E uma vez confirmado, nós assumimos o que com a igreja, com esse povo de Deus? Um compromisso. Qual que é esse compromisso? Isso. Exato, de anunciar, né? De levar a palavra. Então tem muita relação, pode passar.
Depois ele vai falar de um outro sacramento, que é o sacramento da Eucaristia. Na Eucaristia, nós nos reunimos, certo? Em torno da mesa do altar. Então a Eucaristia é o sacramento que une os fiéis, é o sacramento que une os filhos de Deus para partilhar do pão e da palavra. Então a Eucaristia é esse sacramento em que mostra mais visivelmente a nossa união. É um sacramento que está presente na nossa vida e que nos alimenta, esse alimento que nos dá força. Depois a Eucaristia, o documento ele vai apresentar um outro sacramento, que é o sacramento da penitência. O que é o sacramento da penitência? É confissão. E a gente se confessa para quê? Por quê? Pedir perdão dos pecados, Às vezes a gente peca, a gente erra e a gente vai lá e pede perdão, os pecados. Por quê? Esse sacramento, ele é um sacramento que eu penso muito bonito, porque às vezes a gente caminha no dia a dia olhando as coisas de maneira negativa. Tudo é pecado, tudo é errado, não vou tocar nisso, isso é pecado. E hoje está muito comum. Às vezes a gente acompanha algumas pregações, algumas questões que falam muito do pecado, e se a gente observar, às vezes fala muito mais do inferno do que do céu. E ao contrário, o sacramento da penitência é isso, é um sacramento que fala da misericórdia, que fala do amor de Deus. Não é relativizar o pecado, mas é olhar o mundo como criação de Deus. No mundo nós encontramos a manifestação do amor de Deus que nós rompemos por algum motivo. E aí nós vamos lá buscar a graça de Deus. Então, quando a gente vê o sacramento da penitência como conversão, é olhar para o mundo como graça, como dom, dado por Deus. Pode ir para o próximo. O outro que nos apresenta é a unção dos enfermos. Até quando eu era mais novo, esse sacramento ele era chamado de extrema unção. O pessoal tinha medo desse sacramento, porque parecia que era um sacramento para ir embora. O padre vem na extrema unção hoje, Ave Maria, hoje que eu vou, É comigo mesmo, hoje que eu vou. Mas não é isso, a unção dos enfermos é o quê? Vamos lá, me ajudem. Para que é a unção dos enfermos? Para dar força. Para dar força, É uma palavra de conforto, de esperança, para nos dar força para passar por aquilo, Para ouvir o doente. Quer fazer uma confissão. Então não é um sacramento de despacho, não é para mandar ninguém embora, mas é um sacramento para estar próximo à pessoa que está enferma. É a proximidade da igreja. E lembrem-se, quando a gente fala igreja, a gente está falando só dos padres? Não. A gente está falando do povo de Deus. A gente usa muito a palavra leigo, Mas o leigo é o povo de Deus. Que às vezes o leigo, a gente pode pensar que leigo é aquele que não sabe, Ele é leigo no assunto, ele é leigo nisso. Não, o leigo na igreja é povo de Deus, é aquele que sabe também, é aquele que conhece. Eu converso com vocês antes do início, ali vocês conhecem muitas coisas que a gente fala aqui, vocês já viram, já leram, já tiveram contato. Então, a gente tem consciência disso, que o leigo não é aquele leigo que não sabe nada. O leigo é no sentido de que é povo de Deus e que tem uma identidade. E que se não sabe, tem que buscar também se formar, se instruir. Outro sacramento é o sacramento da ordem. Aqui já é um sacramento um pouco mais específico, no sentido de que há uma adesão ali de renúncia, Não é todo mundo que faz o sacramento da ordem, assim como o sacramento do matrimônio. Então ali já é um passo a mais,
são caminhos diferentes, mas de servir a igreja. Ambos os sacramentos são sacramentos de serviço para a igreja. Então, o sacramento da ordem, ontem o Frei Eliel lembrou bem, ele parte do seio da comunidade, do povo de Deus, né? Não é o padre, às vezes fala, está precisando de padre, a gente precisa de padre e tal, não vem padre para cá. Mas a gente fala assim, mas o padre vem de onde? O padre vem da comunidade, é nós enquanto comunidade que temos que estimular. E não só o padre, as religiosas também, as freiras, né, as irmãs e leigos mais engajados. Outro é o sacramento do matrimônio, né? Esse aqui eu acredito que muitos de vocês conhecem melhor do que eu. Qual que é o sacramento do matrimônio? Qual que é a sua finalidade? Me ajudem? Constituir uma família, educação dos filhos. Que você seja um. Sim, é uma unidade, né? Um só corpo e uma só carne, né? É uma das funções. A família é o primeiro espaço em que a gente aprende a unidade, né? Da diversidade, o filho, o pai, a mãe, a avó, né? Os tios. Então ali é no seio familiar. E é ali que a igreja começa, porque o Vaticano II vai chamar a família de igreja doméstica. É lá que a igreja começa. Às vezes a gente vem para a igreja e pensa que a igreja é só aqui. Aí chega em casa e quer o pau com a família, né? Briga demais e tal. Aí chega na igreja, reza. Aí volta para casa, vira tudo, né? Eu não estou dizendo que é vocês, isso aí é lá no Paraná, o Padre Mateus sabe, lá na nossa terra isso acontece. Aqui eu acho que não, né? Aqui eu acho que não acontece não. A gente ouve, família ouve muito isso. O que é que diabo da igreja, mano? Você não vai, não muda. É por aí. Mas não é para apontar o dedo, é para a gente se conscientizar. É como eu disse, não é chegar aqui e falar vocês estão errados, quem faz isso. Mas é tomar consciência de que a minha família é espaço sagrado, é espaço de Deus, né? Isso é um caminho. E aqui está aqui, olha, essa união ela começa na família, né? A gente já viu ali, a família é quem educa os filhos, é quem traz os filhos para a igreja. Aqui eu acredito que não, mas em outras realidades, em Belo Horizonte que a gente passou, tem casos que os filhos estão indo para a igreja e os pais já não vão mais. Está virando um pouco, a chave às vezes vira um pouco, né? Os pais vão só para levar o filho para ele ser coroinha, né? Mas não vão para a missa, deixa lá e depois busca, né? Então a gente precisa pensar de fato na família que é constituída pelo pai, pela mãe, pela avó, ou às vezes só pela mãe, só pelo pai também. Então a gente tem que olhar a família hoje, lembrem-se, né, o contexto atual no qual nós vivemos. Ok, vista essa parte da identidade, né, e que o povo de Deus ele partilha dos sacramentos, e a família é um núcleo importante, nós precisamos falar desse povo de Deus no aspecto da salvação, da santidade e da justiça, porque a salvação ela não é sozinha, a santidade ela não é sozinha e a justiça também não é só para mim. A justiça ela é comunitária, são a comunidade. É isso que está nos dizendo o concílio, né? E aí ele vai falar algo muito bonito desses aspectos, porque a justiça ela é prática. E aquele que pratica a justiça é acolhido por Deus. Ou seja, Deus olha para os justos. Não quer dizer que Ele não olha para os injustos, mas é que os justos estão fazendo acontecer aqui o projeto do reino de Deus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância.
Então, se o meu irmão passa fome, se meu irmão é oprimido ou a minha irmã, ele está sofrendo injustiça. E se ele sofre injustiça, quem que tem que ajudar? Quem que tem que olhar? É o povo de Deus, somos nós. Nós somos chamados a nos comprometer com a realidade na qual nós vivemos. E a justiça, ela está ligada à santidade, porque a santidade, ela faz parte do dia a dia. O Papa Francisco, ele escreveu um outro documento que ele fala sobre a santidade, um documento mais atual. Depois eu posso mandar e eles compartilham com vocês. É um documento bonito que ele fala ali sobre a dona de casa que vive a santidade, sobre a pessoa que vive a santidade no seu trabalho. Porque às vezes a gente olha para os santos e pensa que a santidade requer grandes renúncias. Não, a santidade, ela começa ali no ambiente em que eu estou, nas minhas atitudes do dia a dia. Se são atitudes justas, pode ter certeza que está no caminho de santidade, no caminho de verdade, no caminho para o reino de Deus. E aí às vezes a gente fala, sede santos como o vosso Pai é santo, né? Só que esse como o vosso Pai é santo, a gente precisa também ter um pouco de cuidado, porque não é possível a gente ser santo como Deus é santo, porque Deus, ele é diferente de nós. Deus é Deus, nós somos seres humanos. Então nós temos que ser santos porque Deus é santo, porque Ele nos deu o exemplo. Então, mais uma vez, eu olhar para essa proposta, para esse caminho de santidade, como uma meta a ser vivenciada no dia a dia, mas sabendo que nós podemos cair, porque nós somos falhos, somos contraditórios. Tem dia que a gente acorda e não quer dar bom dia para ninguém, acorda de mau humor. Faz parte, tudo faz parte do ser humano. E aí, então, às vezes a gente fica com aquela ideia de santidade como Deus, e aí a gente quer excluir tudo que é humano, tudo que faz parte da nossa vida, tá bem? Então, agora nós podemos passar, vamos lá. Muito obrigado. Olha lá, é para ninguém dormir, hein? Ó, vamos lá. O povo caminha ao encontro de Jesus. Lembra que eu perguntei para vocês lá no início, qual é o sentido da vida? Então, qual que é a meta, qual que é o sentido desse povo de Deus? É um povo de Deus que está a caminho, que busca se encontrar com Jesus e que se encontra com Ele. Mas não é um encontro definitivo. Nós caminhamos para esse encontro definitivo que vai se dar no momento da ressurreição. Aqui na terra nós iniciamos este projeto do reino de Deus. O reino de Deus tem que começar a ser construído aqui na terra e consumado no encontro com Jesus, no encontro com Deus. Tá? E um ponto importante, essa qualidade que eu digo, essa identidade nossa de povo de Deus começa lá no antigo Israel, quando Deus estabelece uma aliança com o seu povo. O seu povo que havia pecado, que havia se separado de Deus, Deus não abandona. Deus vai ao encontro e estabelece uma aliança. A primeira aliança é com quem? Abraão. Depois tem um outro momento lá que é o quê? Que tudo fica inundado. Noé. Então Deus também estabelece mais uma aliança. Então Deus é insistente. Deus vê que o ser humano, ele é falho. Eu vou lá, converso, fala, igual o pai que educa o filho, a mãe, fala. De repente o filho erra de novo. Você não vai expulsar o filho de casa, você vai lá explicar de novo, falar de novo, dialogar. Então Deus faz isso, Deus estabelece uma aliança.
Só que há um momento em que Deus estabelece uma aliança definitiva. Qual é esse momento? Com Jesus. Em Jesus nós temos a aliança definitiva. Ali. Pode passar. E aí a plenitude da aliança entre Deus e o seu povo, né, é a identidade que eu falava para vocês de povo de Deus, e essa plenitude ela é instituída em Cristo. A partir de Cristo, todos nós somos chamados a ser povo de Deus. Nós vimos ontem, né, que Deus dialogava no Antigo Testamento com quem? Com o povo judeu. Em Jesus, a salvação é estendida para todos. Olha o que nós lemos lá no início, né? Ide a todos os povos, indistintamente. Então, por que nós julgamos? Por que nós falamos, esse é merecedor, esse não é? Esse aí pode dar catequese, mas aquela lá nem tanto, ela é meio assim, não sei, né? Por que a gente faz isso? Né? Se Deus não faz distinção, né? Agora é importante a gente saber também as nossas qualidades, né? As nossas condições. Só que nós não podemos excluir, nós temos que incluir. Nós temos que ter espaço para acolher a todos na sua diversidade, nas suas capacidades, nas suas qualidades. O Papa fala muito isso, a igreja tem que ser um espaço, um ambiente de acolhida. Ela não pode ser ali uma espécie de alfândega pastoral. O que é uma alfândega? Aquilo que fica dizendo, isso entra no país, isso não entra. Isso vai ficar retido. Nós não podemos fazer isso. Falar, você entra, você não entra. Quais são os critérios que nós usamos para isso? Se Jesus diz que o único critério é o amor, e quem ama não pode excluir. É claro que nós também temos por dever corrigir. Nós temos a missão de conduzir ao bom caminho. Por quê? Porque o cristianismo ele tem uma dimensão ética. E o que é a ética? A ética é o bem viver. Tudo aquilo que atenta ao bem comum, ao bem viver, que é contrário à norma maior, que é a vida e a vida em abundância, nós devemos corrigir. Nós devemos denunciar. Olha ontem a dimensão que nós vimos dos profetas. Eles anunciam e denunciam. Nós temos que denunciar também. Nós temos que denunciar tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que vai contra o mandamento do amor. Pode passar. Então esse povo ele tem uma lei e tem uma meta. Todo povo ele precisa de uma organização. Vocês que têm família, é possível a gente viver em casa sem uma organização, sem passar umas regras? Será que a gente consegue viver ali, qualquer um faz o que quer, levanta a hora que quer, vai almoçar a hora que quer, né? Os filhos fazem o que quer, saem a hora que quer, voltam a hora que quer? Não é possível, né? Fica bagunçado. A gente precisa ter o quê? Ter leis, precisa se organizar. É por isso que o Estado ele tem leis. É por isso que a gente tem algo chamado Constituição Brasileira. Por quê? Porque a gente precisa organizar esse povo. O povo ele precisa ter uma norma. Porque se todo mundo fizer aquilo que quer, nós vamos ter um problema. E isso não é liberdade. A liberdade não é fazer aquilo que quer. A liberdade ela implica algo chamado consciência. E que junto com a consciência nós temos o respeito. Eu preciso reconhecer o outro, a outra pessoa, e preciso respeitá-la. Eu não posso invadir o espaço da outra pessoa. Eu preciso respeitar para que haja uma harmonia. E a harmonia ela acontece através das normas, através das leis.
E aí nós temos quais leis? Quais são as leis que nós temos hoje na igreja? Os mandamentos, os 10 mandamentos. Eu não vou tomar todos agora, mas eu acho que você já tem uma noção dos 10 mandamentos. E aí Jesus falou assim: eu vou ajudar aqueles que têm mais dificuldade de ficar pensando, aqueles que têm uma vida muito mais prática e às vezes é difícil. Eu acho que ele imaginou que havia a pandemia, a nossa memória ia ficar devagar, né? E aí ele falou assim: vamos resumir esses mandamentos, não vamos anular, eles precisam ser vividos. Ele veio para dar pleno cumprimento, mas ele não veio para anular. Mas aí ele vai resumir qual mandamento? As coisas a ti mesmo. Porque quem ama rouba, quem ama mata. Então, quando a gente aprende esta lógica do amor, que é a lógica do Evangelho, nós estamos vivendo a lei. E a partir disso nós caminhamos para a meta. Qual é a meta? O céu. Aqui o Vaticano II vai chamar de Reino de Deus. É o céu. Só que o Reino de Deus, ele tem uma questão. Ele é algo que está lá como meta, como uma espécie de utopia, que é um lugar no qual nós vamos buscar atingir, mas ao mesmo tempo é algo que já está presente no meio de nós. Ou seja, nós vivemos aqui na terra o reino de Deus, ou deveríamos viver, né? Que às vezes nós também, conforme as condições na qual nós vamos vivendo, nós vamos nos afastando desse projeto do reino de Deus. E o reino de Deus nós encontramos algumas pistas muito importantes no Sermão da Montanha. O que fala o Sermão da Montanha? Bem-aventurados. Isso. Mansos, misericórdia. E tem um outro capítulo também que a minha memória não é tão boa, mas está em Mateus 25. Não é Mateus 25? Eu estive preso e fostes me visitar. Eu estava nu. Eu tive fome. Que me deste de beber. Essa é a vivência do reino de Deus. E ela é uma vivência, como a gente viu, comunitária, porque é do povo de Deus. Vamos lá, vamos mais um. O povo de Deus, ele tem o sinal da presença de Deus para todos os seres humanos. Nós temos um cabo? Vamos cantar uma música e nós vamos falar sobre isso. Pode ser? Vamos lá então, nós temos uma música aqui, hoje nós vamos cantar. Eu quero ver a voz de vocês cantando. Me falaram que vocês cantam muito bem, então vamos lá. Vamos começar com a outra. Não, vamos nessa, depois vai na outra. Essa música aqui até o padre falava sobre isso lá na segunda-feira, que nós cantamos muito, né? O povo de Deus. O padre Daniel falava dela. Então vamos lá, preparem a garganta. A letra está ali, para quem não se lembra, a gente canta junto. Eu vou desligar o meu microfone, que eu canto muito ruim, eu quero ouvir vocês. Povo de Deus, deserto lá, mas a sua gente morre na o povo de Deus é ignorar, só tinha esperança e o glória restaurada.
palavra mexicana toda, eu acho que não aprovado. Né? Vai depender da prova no final. Podemos. Estava aprovado. A parte direita foi fraca? Foi bom. Mas é porque eu estava aqui também, né? Eu atrapalhei. Ele só viu o esquerdo. Isso, o próximo. Mas Leão não vem, porque eu sou muito ruim. É o Eliel vem, o Eliel conhece melhor. Vamos lá. Sinal da presença de Deus para todos os seres humanos. Então, nós somos sinais da presença de Deus. Nós somos esse instrumento de Deus na vida das outras pessoas. Eu já falava isso na segunda-feira. Às vezes a gente vai escutar uma pessoa e ela fala que está ruim, que está difícil, e aí a gente às vezes não acolhe e fala, não, mas eu estou mais difícil. A pessoa fala que está com dor na coluna, a gente fala, estou com dor na coluna e na cabeça, né? A gente precisa ser esse sinal, mesmo que a gente esteja, né? Não é negar, mas às vezes a pessoa quer que nós possamos escutá-la, né? Hoje em dia é muito difícil escutar, nós somos bombardeados o tempo inteiro com notícias, com informações, né? Quem tem aí o seu WhatsApp, quem tem as suas redes sociais, é o tempo inteiro chega notícia. E às vezes as pessoas querem que a gente escute elas. Pare um momento e escuta, né? Às vezes a gente não precisa nem falar, mas Deus fala isso. Só o fato de você sentar, tomar um café com a pessoa e escutar, você já está sendo sinal da presença de Deus. É o que Jesus fazia, né? Jesus fez isso com a samaritana, Jesus fez isso com aquelas pessoas que ele encontrava no caminho. Podemos ir para o próximo. Então, o povo de Deus, ele é a igreja de Cristo e sacramento de unidade. Então, a gente já ouviu falar que a igreja ela é corpo místico de Cristo, a igreja também é instituição, tudo isso faz parte da igreja. Mas o concílio vai dizer que a igreja é esse povo de Deus que não está parado no tempo. É um povo de Deus que caminha na história. E é um povo de Deus que tem história. Cada um de nós temos a nossa história de vida. E é essa história de vida que não pode ser negada, mas ser trazida para o seio da comunidade e ser acolhido. Mas também não pode ser aquela síndrome ali que às vezes a gente vai no lugar e fala, não, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim mesmo, se quiser eu sou assim. E eu acho que é um pouco complicado, né? Porque a gente fala em transformação, conversão, mudança de vida. Como é difícil a gente conversar com alguém que já fala, não, comigo é assim, eu sou difícil mesmo. Mas é possível dar um passo para mudar, né? Vamos tentar aí mudar, vamos tentar. O diálogo, ele implica os dois lados. Não é um monólogo que só um fala e o outro escuta. É um diálogo, né? Uma convivência. E tudo que faz parte do plano humano pode ser mudado. Esse negócio de que eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, é um pouco difícil, porque nós somos passíveis de mudança. E Jesus nos mostra que nós podemos mudar a nossa história. Querem um exemplo? Pedro diz que Pedro era uma figura dificílima de conviver. Pedro, ele tinha um gênio forte. Ele não perde isso, mas ele traz isso para a comunidade. Ele não deixa que essa sua diferença, essa sua dificuldade atrapalhe a igreja, mas ele traz isso para a igreja e ajuda a igreja a caminhar. Então, às vezes, a gente tem algumas características que fazem parte de nós e nós temos que pensar como com essas qualidades e essas características e defeitos eu posso ajudar a comunidade a caminhar, a ser melhor. Então,
Vamos lá. Esse povo de Deus, esse povo de Deus somos nós, tá? Tem uma unidade e uma universalidade. O que é isso, unidade? A unidade nós já vimos que é ser povo, que é estar na vivência dos sacramentos, que é a Eucaristia, que é pertencer a uma paróquia, que é pertencer a uma comunidade, né? Então, agora, o que é essa universalidade? Ser universal. Nós somos universal por quê? Porque nós pertencemos à igreja local, mas nós também pertencemos à igreja católica que está presente no mundo todo. Então, essa universalidade vem dessa pertença à igreja que está presente no mundo todo e também vem da diversidade, que é uma igreja diversa, que é uma igreja diferente. A forma como se reza aqui, ela é diferente da forma como se reza no Rio de Janeiro, como se reza lá no Paraná, como se reza lá no Norte, mas tem uma unidade. Ela tem uma unidade porque se você vai na missa aqui aos domingos ou no meio de semana e vai numa missa em outra região, as leituras são as mesmas, o Evangelho é o mesmo. Só que a forma de interpretar, às vezes, é diferente. Porque a realidade é outra. Porque o modo é outro. Porque a cultura é outra. Entende? Então, essa unidade vem da palavra de Deus, vem da Eucaristia, mas é marcada por uma universalidade, que é essa diversidade. E quem que dá essa unidade, então? Se a gente viu que a igreja ela é particular, né, e se a igreja ela é universal, nós temos uma pessoa que garante essa unidade para nós. Quem é hoje essa pessoa? Jesus, mas no plano humano, o Papa Francisco. Né? Então a gente está unido ao Papa Francisco. Nós estamos unidos aqui na diocese a quem? São Jeová Elias, ao bispo. Então o bispo é aquele que acompanha esse povo de Deus e que ajuda a garantir a unidade. Só que a diocese, a gente andou hoje um pouco só aqui na região paroquial, a gente já viu que é muito grande. E a diocese é maior ainda, então é difícil para o bispo garantir tudo isso, né? Então ele conta com quem? Com os padres, né? O padre Mateus está aqui, é um exemplo. O padre Daniel também, né? Então os padres vão ajudar a organizar uma porção, um espaço dessa diocese. Só que também aqui nós temos 3 padres, e é grande também a comunidade, né? Então aí que está a questão do povo de Deus. Os padres não dão conta, então quem que vai ajudar também? Quem que vai trabalhar junto? E esse ajudar não é aquele ajudante ali que vai só carregar o tijolo, o padre construir a casa, não. É um ajudante de fato que faz parte, que tem um compromisso, que tem palavra, que faz parte desta construção da igreja. Ele constrói junto. Os ministros, o povo de Deus, os catequistas, cada um que está aqui hoje. Eu acredito que ninguém veio aqui hoje só para ficar escutando a gente. Eu acredito que vocês têm um propósito, que é ser comunidade, né? Que é contribuir para a comunidade, assim como os padres contribuem. Então, é uma unidade e uma universalidade. Pode passar. Aqui a gente já viu também, eu já falei das igrejas particulares. Aqui na nossa é o Dom Jeová Elias. Lá em Goiânia, quem que é? Rocha aposentou. Dom Justino. Então, para a gente ver que é dividido, né? Para a gente poder se organizar. E às vezes é dividido por território, às vezes é dividido pela questão cultural. Aqui é mais pelo território. Geralmente no estado é mais territorial. Oi? Quando o senhor falou sobre a liturgia, americano do Brasil, bem pertinho daqui, o ritual lá é um pouco
O rito? Mas qual que é a igreja? Lá eles conseguem escolher. Sim. Escolher, normalmente tem, né? Na nossa terceira, eles conseguem escolher. Então, como eles seguem escolher, é um pouquinho diferente. Você entendeu? Sim. Não sei explicar. Sim, mas isso está dentro do que a gente fala, né? Dessas particularidades. Agora, as leituras, eu acredito que são as mesmas. Essa é a essência. Na liturgia, o Frei vai falar sobre isso. Tem questões na liturgia que não são negociáveis, que são marcadamente. Agora, tem características que cada comunidade vai adaptando. Aí pode ter o folheto, pode não ter, o padre pode fazer uma forma diferente de oração, mas a ideia essencial é a mesma. Sim, mas pode mudar assim um pouco o contexto. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, nós não fazemos geralmente as preces da comunidade, porque o bispo lá pediu por conta do período de pandemia. Só que se você vai em outras igrejas, você tem as preces da comunidade. Então, algumas coisas elas vão mudando, mas amanhã a gente vai ver isso na liturgia. Que a Sacra Santo Concílio ela vai trabalhar essas questões, as particularidades daquilo que é universal, tá bem? Aqui qualquer coisa, né, Padre Mateus, não resolve para nós o problema, né, Padre Mateus? E se o Padre Mateus não resolver também, depois nós vamos Dom Jeová, tá bem? Vamos dar um jeito, Vamos lá, pode ir para o próximo. Esse aqui nós já vimos também no sentido, pode passar, vamos lá, a gente viu no início. O documento ele vai trazendo essas questões, pode ir para o próximo. O povo de Deus, a gente viu que ele tem um sentido, ele tem uma meta, ele tem uma lei. Qual é a lei? Os mandamentos, o decálogo que a gente chama, os 10 mandamentos. Mas aí Jesus fala em um, que é o mandamento do amor. Qual que é a meta do povo de Deus? O reino, que já começa onde? Aqui, agora, nesse momento. Pois bem, e aí esse povo ele tem um caráter missionário, e a gente leu lá em Mateus no início, que Jesus fala assim: ide pelo mundo todo e fazer o quê? Fazer duas coisas. O que é? E ensinar, né? Batizai e ensinai. E aí a gente só ensina aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente sabe. Nós precisamos saber de tudo? Não é possível. Mas nós temos o direito e o dever, eles caminham juntos, de estudar, de aprender, de buscar, de conhecer. Por quê? Porque hoje é acessível. Lembra que eu falei lá na segunda-feira que a Sagrada Escritura, primeiro ela chegou lá para os protestantes, na Igreja Católica era mais difícil chegar aos leigos. Hoje não, hoje nós temos acesso à Palavra de Deus, hoje nós temos acesso a esses documentos da Igreja, hoje nós temos acesso a livros, a outros momentos formativos, só que também é preciso ser seleto naquilo que a gente vai olhar. A internet hoje ela é muito boa, mas também ela tem problemas. Eu posso pegar o celular, fazer um vídeo e falar o que eu acho, né? Só que o que eu acho, às vezes não é o que está na Palavra de Deus, não é o que o magistério ensina, não é o que o catecismo ensina. Às vezes eu pego um vídeo e falo mal do Papa. Eu falo que o Papa é isso, que o Papa é aquilo, que a CNBB é de tal jeito, que a CNBB é aquilo. Vocês acham que isso é correto? Não, a gente está indo contra quem? Contra o Papa, contra a CNBB. Às vezes a gente vê vídeos assim de pessoas que dizem que são católicas, que estudam. Só que há um problema. Eu posso muitas vezes olhar e falar assim: poderia fazer diferente, poderia.
Só que o que acontece? Eu fiz uma adesão de fé e todo domingo eu renovo, eu faço o que é a oração do credo e eu digo lá, creio na igreja. Ou seja, eu renovo a minha fidelidade aos meus pastores, ao Papa, e aí eu preciso me instruir. E instruir de maneira correta. Tomar cuidado que às vezes nem tudo instrui. Às vezes aquilo nos afasta, aquilo nos gera outras questões que estão distantes. Então, eu sempre aconselho, quando você se depara com um vídeo, com algo assim, de procurar alguém da comunidade que conhece, de procurar o padre, de falar, será que é isso mesmo? Nós temos aqui, ontem o Frei Eliel falou, e a outra ele não lembrava, depois eu fiquei pensando e lembrei, nós somos dotados de razão e de vontade, né? É isso, né, Eliel? Nós somos dotados de razão e vontade. Ou seja, não adianta a gente preparar uma apostila, preparar um curso, se eu não tenho vontade de participar daquilo, se eu vou obrigado. Fica muito mais difícil, a gente não aprende, a coisa não vai. E a vontade ela está vinculada com a nossa liberdade. Se tem uma coisa que Deus preza é pela liberdade do ser humano. Deus nos quer livres. Deus não nos obriga, Deus não impõe. Deus propõe, Deus aponta o caminho para nós. Deus nos quer salvos, mas Ele não pega ninguém, amarra e obriga a ficar dentro da igreja, a viver o amor. Mas Ele sempre está de portas abertas para nos acolher. Então, esse anúncio, ele é marcado pelo testemunho, e o testemunho do amor ao próximo, do amor a Deus, do amor a toda a humanidade. Não só quem está dentro da igreja, que faz parte da comunidade, mas a toda a humanidade, a todos os filhos e filhas de Deus. Podemos passar. Ok, a igreja então ela está unida com toda a família humana. Por que isso? Às vezes parece meio diferente, unida com a família humana. É porque o que acontece? A família humana, às vezes, ela está um pouco mais ampla que a igreja, no sentido de que nem todos estão na igreja. E se estão fora, nós precisamos buscar entender o motivo pelo qual essas pessoas hoje não estão mais na igreja. Tem um fenômeno, um fato muito interessante que acontece hoje, que as pessoas dizem assim, eu acredito em Deus, eu tenho fé, mas eu não gosto da religião, eu não gosto de ir na igreja. Mas eu rezo a minha oração em casa, eu faço as minhas orações, mas eu não vou na igreja. E aí às vezes a gente está muito pronto a apontar, falar, não, mas você está errado, você tinha que ir para a igreja. Não serve a tua oração em casa se você não for para a igreja. Mas será que é esse o caminho que nós devemos fazer para trazer essas pessoas? Ou tentar entender o porquê que elas rezam em casa? Por que elas não vão para a igreja? Será que teve um dia que elas foram para a igreja, sentaram lá e não foram acolhidas? Encontraram a gente de mau humor, aí falaram, mas é essa a igreja que eu vou? Então às vezes a gente tem que entender o porquê que as pessoas hoje estão se afastando da igreja. E essa íntima união que a igreja tem é uma união de entender essas pessoas, de buscar conhecê-las na sua totalidade, nesse motivo que leva elas a se afastarem. Foi isso que Jesus fez, a mulher adúltera, Jesus joga a pedra, Jesus condena, Jesus segue o que os doutores da lei falam. Os doutores da lei eram pessoas instruídas. Olha o que eu falei para vocês, cuidado com aquilo que vem de informação.
às vezes informação de pessoas instruídas, mas que não condiz com a lógica do Evangelho. Ontem Frei Eliel falava da justa medida, o equilíbrio. Quem que nos dá a justa medida que ele falou ontem? Aonde que está o centro que ele apontou aqui para nós? Jesus. A justa medida é o Evangelho, Jesus é a palavra de Deus. Tudo que vai para fora disso, a gente tem que acender ali a luz, tem que olhar, né? Às vezes a gente fala aí, eu não sei aqui, mas hoje está muito em moda também falar, o padre está falando lá das pessoas que passam fome. É um padre comunista? Não é possível, só fala de pobre, de quem passa fome. Mas Jesus falou de quem? O Evangelho fala do quê? Do amor a quem? A todos, principalmente aqueles que estão mais afastados. Não são os que precisam de médico. Quem que precisa de médico? Os doentes. E os doentes é uma metáfora que Jesus usa. Não é só aquele doente ali que tem a tua dor de barriga, que tem o teu problema. O doente é aquele que está enfermo, seja pela fome, seja psicologicamente. Hoje nós temos outros males, a depressão, a ansiedade, a perda de sentido, né? Que leva a muitas outras questões, como o suicídio. A gente vê hoje como tem jovens, e não só jovens, pessoas mais velhas que vão perdendo o sentido a ponto de terminar com a própria vida. Uma coisa preocupante que Pode falar. Entre os jovens, a perda de sentido da vida, e eu não sei como que eles chamam isso, mas eu não sei se é de naturalismo, uma coisa assim, que eles não creem em Deus, eles buscam, não é a bruxaria, mas buscam coisas sobrenaturais que não tem nada a ver com Deus. Os jovens, os adolescentes, a gente convive, então de uma maioria deles dizem que Deus não existe, que Deus não cuida deles, que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo. Isso me deixa assim, eu consigo dar uma explicação para esse lado, eu não sei explicar, porque para mim Deus existe. Sim, para nós Deus existe, né? Sim, a cultura hoje está aí, né? E isso é importante. Vocês trouxeram dois pontos importantes que de fato eu ia abordar, não dessa maneira, mas isso é importante, o diálogo, porque a gente vai trazendo para o contexto. Esses jovens hoje que estão sem sentido, a gente chama, na filosofia, eles chamam de niilismo, que é uma perda de sentido, sabe? Você ali cai no materialismo prático, no consumismo, você não tem o horizonte, né? O horizonte, a grande perda do horizonte. E a outra questão que está ali é assim, ninguém vive sem um horizonte, isso é parte do ser humano. E se esses jovens hoje estão sem esse horizonte, alguém vai preencher. Quem que preenche? Né? Você diz a cultura pop, a gente pode ampliar um pouco e pegar o capitalismo. É o consumo, é comprar, né? É se produzir, né? É você ter ali uma qualidade de vida que você possa projetá-la e colocar na internet, e mostrar, né? Então é uma sociedade muito da visibilidade, muito instantânea. Mas a grande questão por trás disso, a grande questão, e sendo sincero com a gente que está dentro da igreja, é responsabilidade dos jovens a maneira como eles vivem hoje? É os pais, e os pais eles vivem dentro de onde? De uma sociedade. Então não é o jovem que está doente, é a nossa sociedade. É a nossa sociedade que é a grande responsável por dar sentido para esses jovens. E aí, se às vezes o jovem busca uma outra forma de espiritualidade, né? Um outro jeito, às vezes uma questão mais mística, diferente, mas aí a gente pode perguntar, será que a forma com a qual nós estamos apresentando Jesus, levando a nossa liturgia, os nossos ritos, os
nossos encontros atingem este jovem? Será que também muitas vezes a gente tem momentos ali de encontro que são momentos de muito êxtase, né? A gente vem para uma tarde de louvor, a gente participa, se preenche, mas será que a nossa vivência a partir disso no dia a dia vai dar um sentido para esse jovem? É importante louvar a Deus? É importante louvar a Deus, mas é importante apresentar para esse jovem esse Deus que caminha com ele no dia a dia, que é um Deus que está ali presente na realidade dele, que ele não precisa sair desta realidade da qual ele vive para encontrar Deus. Pelo contrário, ele precisa encontrar Deus ali. E a grande missão é nossa, porque sozinho é muito difícil ele encontrar a Deus. Por isso que a gente fala em povo de Deus, por isso que a gente fala que a igreja está unida com a realidade humana, com a família humana. Olha aqui que bonito que o concílio vai dizer: as alegrias e esperanças. Lembra que eu falei, né? Esse documento se chama Gaudium et Spes. Gaudium et Spes quer dizer alegria e esperança. Olha como começa o documento: as alegrias e as esperanças. Vamos ler junto. As tristezas e as angústias dos homens, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo, e não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. É de uma alteridade tremenda. O que é alteridade? É você olhar para o outro e reconhecer no outro um ser humano, um filho, uma filha de Deus. É se compadecer. Eu gosto muito da palavra compaixão. O que quer dizer compaixão? É sentir com o outro, é sentir a dor do outro, é sentir também a alegria, é vibrar com o outro, é ter esperança, né? Então nós, como discípulos de Cristo, nós também fazemos parte disso. E Jesus diz assim, que quando nós vamos para a igreja, nós também teremos o que? No mundo, na igreja, tribulações, aflições. Nós não vamos entrar ali, ele não promete a ninguém que ninguém vai ter mais nada. Uma vez que você entrou na igreja, você está livre de qualquer problema, de qualquer dificuldade, não. Só que ele faz uma promessa, e ele cumpre, que a gente leu lá no início: eis que eu estarei, o quê? Convosco até o fim dos tempos. Jesus não abandona o barco, ele não pula fora do barco, não. Às vezes a gente pula, né? A gente dá um pulo ali, você está ali com o teu amigo, você fala, esse barco vai afundar, deixa ele de mar, né? Antes ele do que eu, não é assim que a gente fala? Mas a gente pula, mas Jesus não pula, não. Ele não fala, antes esse povo aí do que eu. Não, Jesus provou que ele foi até o fim, né? Mas o fim é aqui? Não, né? A gente chega na ressurreição. Essa é uma outra questão. Às vezes a gente fica só na cruz. Às vezes a gente vai louvar, vai fazer a nossa tarde de louvor lá em comunidade, e aí a gente fala: Jesus morreu por você, Jesus se entregou na cruz, o que você faz por Ele? Será que você dá valor? Só que aí, tudo isso faz parte, mas vamos falar da ressurreição. Jesus ressuscitou por você, você precisa ser alegre, tem que ser feliz, né? Vamos viver a graça de Deus, vamos terminar o nosso encontro, vamos ali tomar uma Coca-Cola, comer um pastel, vamos viver como povo de Deus. Às vezes as pessoas vêm para a igreja e saem pior do que entrou. Por quê? Porque ela vai lá com o peso do pecado, ela sai daqui pecadora e ela fala: nossa, Jesus morreu por mim, eu não faço nada por Ele. Mas não é assim que Jesus evangelizava.
Jesus evangelizava diferente. Qual foi a leitura do Evangelho do último domingo? Vamos ver se vocês estão afiados. Meu jugo é suave, meu fardo É leve, vinde a mim todos vós cansados. Ele não vai amarrar fardo, pelo contrário. Quem que amarra fardo que ele fala? São os fariseus, os doutores da lei. E é engraçado porque eles amarram fardo e não ajudam a carregar. E esses fariseus ali, se a gente faz o que o Frei Eliel falou e interpreta, eles estão aqui hoje. Eu não digo vocês, eu digo hoje, no mundo de hoje. Então, no sentido de quê? De que quando a gente amarra o fardo nas costas da outra pessoa, nós também estamos tendo a mesma atitude de um fariseu, né? De um publicano, de um doutor da lei. Tá bem? Vamos ler o segundo ali. Porque a sua comunidade é formada por homens e mulheres que reunidos em Cristo são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em busca do reino de Deus e receberam a mensagem da salvação para comunicar a todos. Por este motivo, a igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. Então, aqui dois pontos importantes. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E nós estamos presentes no que? Aqui no final, a última palavra. Na história. E o que é história? É isso que acontece hoje. Boa e às vezes ruim. Às vezes ela está caminhando para frente, às vezes ela volta para trás. Só que é o ambiente no qual nós vivemos. Nós somos seres históricos, nós temos uma data de nascimento e nós vamos ter uma data de morte, de falecimento. Né? Por quê? Porque nós somos criaturas, somos seres finitos. O ser finito ele é marcado pela temporalidade, pelo tempo. E às vezes o grande problema é que a gente vive como se nunca fosse morrer. E aí a gente faz várias coisas ali que às vezes não condiz. Né? Então, saber que nós somos finitos nos ajuda a viver. Porque a gente passa a olhar a vida e valorizá-la. Só que essa finitude é uma finitude que também não se encerra. Ela se encerra aqui. Mas e depois? Acabou tudo? Não. O que vem depois? Estar junto de Deus. Nós vamos para onde? Para o céu. E eu falo lá que o céu pode chamar de quê também? Vida eterna. Vida eterna, paraíso, reino de Deus. E para... Se falava muito, desculpa. Pode falar. Se falava muito alguns anos atrás do purgatório. E hoje em dia parece que se ouve falar pouco. Sim. Isso aí também é uma questão que a igreja com o tempo, né, não é que é algo ali que existe ou não existe. A questão é assim, com o tempo a gente vai trazendo outros pontos que são mais importantes. Naquele período a doutrina precisava se fixar, precisava trabalhar. Hoje nós temos muito claro o que o concílio nos traz, que nós caminhamos para o reino de Deus e que é importante viver bem aqui. Viver o reino de Deus aqui, porque às vezes a gente vive assim, eu vou sair devendo ali algumas coisas, eu pago no purgatório, né? Não, vamos viver bem aqui hoje e depois chegar ao reino de Deus, né? Então o reino de Deus começa aqui. Podemos ir para o próximo. E aí, se a igreja, se nós, povo de Deus, fazemos parte, né, disto, é para iluminar a problemática humana. E a problemática humana pode passar. Aqui
aqui a gente já viu também. Vamos para o próximo. A problemática humana, ela é marcada pela questão da salvação. O que é iluminar a problemática humana? É os problemas do cotidiano nosso, as grandes questões, vida, morte, né, o sentido da existência, o porquê que há o sofrimento, né? E aí, quando a igreja vem, quando a comunidade vem para iluminar, ela vem para iluminar no sentido de salvar o ser humano. Olha lá que apareceu aqui, na sua totalidade, corpo e alma, história, família, desejos, raivas, incompreensões. Então ali, trata-se com efeito de salvar a pessoa e de restaurar a sociedade humana. Por isso, o eixo de toda a nossa exposição será o ser humano na sua unidade e em integridade, corpo e alma, coração e consciência, inteligência e vontade. Então também hoje, às vezes a gente vai fazer os nossos momentos de oração, de adoração, a gente fica muito na questão da alma, né? Na questão da espiritualidade, né? Mas a gente esquece também que o corpo, a corporeidade nossa faz parte da nossa vida. O nosso corpo, ele é parte, é preciso cuidar do corpo, né? O corpo, ele sente cansaço, o corpo precisa se alimentar, então ele faz parte ali de tudo aquilo que nós somos, né? Então podemos passar esse ponto aqui, que é o que mais fixa. E aí, nós temos o ser humano como sujeito social, comunitário. Quando eu falo em ser humano como sujeito social, aqui é um ponto que eu estou fazendo e que não está na apostila. Isso aqui é para a gente poder compreender o ser humano hoje. Mas não se preocupe que depois eu vou passar essas projeções. Eu não sei se está chegando, mas ao final da noite a gente manda lá para o pessoal e aí pede para eles passarem nos grupos. E eu acho que se não tiver grupo, não sei, depois vocês podem pegar também com um pendrive ou dar um jeito de imprimir as apresentações. Aqui, sujeito social. O que é o sujeito social? Que somos cada um de nós. Tinha um filósofo que ele chamava Aristóteles, ele viveu antes de Cristo, né? Ele falava que o ser humano, ele é um animal, né? Nós somos animais. Por quê? Porque nós partilhamos da natureza, nós somos mamíferos, né? A biologia explica isso, a ciência explica isso, só que nós somos diferentes dos outros animais, por quê? Somos racionais. E aí ele falava assim, o ser humano, ele é racional e também ele é o quê? Ele é político. Político no sentido do quê? Não é a política partidária, é política aquilo que vive na sociedade, na comunidade, porque ele não se alimenta sozinho, ele não vai ao médico sozinho, ele não se cura só, ele precisa da sociedade, dessa organização. E quem que organiza essa sociedade? É a política. As nossas atitudes, querendo ou não, são políticas. Você vai lá, compra um alimento, você está pagando por ele um valor, você está pagando um imposto, então você ali também está vivendo a dimensão política. Quando eu falo política, é social, é comunitária. Então nós somos animais racionais e animais políticos, somos sujeitos sociais. Então, quando eu falo em sujeito social, o que é esse sujeito social? Sou eu, são vocês, cada um de nós. Aqui já é uma dimensão individual, porque também é muito importante pensar que quando nós falamos em povo de Deus, nós não perdemos a nossa subjetividade. O que é subjetividade? É a minha individualidade, é os meus gostos. Eu não gosto de jiló, mas eu sei que tem gente que gosta de jiló, ali tem gente que não gosta. Adora jiló, eu não gosto de jiló.
Giló, Ana Giló, eu gosto muito de café, mas meu irmão não gosta de café, então em casa tem que ter café e chá. Né? Nós somos pessoas também que têm gostos, que têm vontades. Todo mundo aqui gosta de assistir futebol? Não. Mas nem todo mundo também gosta de ver novela. Quando eu era pequeno, eu tinha raiva de ter que assistir jornal. Criança, jovem, gosta muito de jornal. Mas tem gente que gosta. E às vezes o ser social é isso, é assistir junto. Por mais que eu não goste, eu vou assistir o jornal junto com a minha família. Por quê? Porque a minha família vai me ensinando. Olha a importância da família. Ela vai me ensinando que é importante conhecer o que está acontecendo no mundo. E hoje eu gosto de ver jornal. Eu acho importante saber o que acontece no mundo. Por quê? Porque eu vivo a minha fé dentro do mundo. Mas eu não vou brigar hoje com a minha sobrinha pequena. Quando eu estou em casa de férias, eu quero ver jornal e ela quer ver desenho, ela ganha. Infelizmente. Mas eu entendo, né? Quando ela tiver um pouquinho mais de idade, eu começo a explicar para ela que é importante conhecer, que é importante ver no jornal. Entende? Então o sujeito é essa individualidade que é nossa, que é de cada um. Mesmo no matrimônio, um só corpo e um só espírito, mas também a individualidade do casal, da mulher, do marido. Né? Às vezes os gostos não são todos iguais. Essa unidade não quer dizer para você anular o outro, não. É para a gente chegar num diálogo e tentar conciliar os nossos desejos, os nossos gostos, né? Então a gente chega junto e caminha. Então o sujeito social é aquele que cria, é aquele que produz, é aquele que tem liberdade para agir, mas que é marcado pelo seu contexto social, pelo seu contexto cultural. Né? Então, a liberdade dele é uma liberdade que está ali no seu contexto histórico. Certo? Então, o que quer dizer isso? Cria, produz. Nós criamos, nós trabalhamos, nós construímos casa, né? Nós plantamos, nós colhemos. Então nós também contribuímos com esta sociedade. Ele não é individual, porque ele é social, mas ele é um indivíduo. Aqui esse não é individual é no sentido do egoísmo, do individualismo. Também não é sair daqui e querer que seja tudo do meu jeito. E às vezes isso acontece também na igreja, né? Se não for assim, eu vou embora. Não gosto muito desse padre aí, não, eu vou lá para outra paróquia, não dá certo, não dá certo. Isso é individualismo. Nós não somos seres individuais, nós somos chamados a ser seres sociais e o conflito faz parte. Aonde tem ser humano tem conflito. Nós não temos que evitar o conflito, mas nós também não temos que sair brigando de bater no outro. Nós temos que chegar a um consenso, a um diálogo, mas o conflito faz parte também dessa totalidade do ser humano. Então, ele é um grupo que se mostra o quê? Pela linguagem, por aquilo que produz, por aquilo que veste, pelas suas leis, pela sua expressão cultural, religiosa. Então, cada lugar. Ali no início tinha alguém, eu acho que era uma senhora, eu não lembro quem, perguntou se eu era parente do Padre Mateus, porque a gente tem a linguagem muito parecida, né? Eu falei, não, é que nós somos do Paraná, e o Paraná tem essa linguagem. Então nós somos marcados pela religião, pela região que nós viemos. Sexta-feira o Frei Levi vai falar, vocês vão ver que é um linguajar muito parecido com o do Frei Eliel. Por quê? Porque os dois vêm do Pernambuco. Então é diferente do meu, do Padre Mateus, que é diferente do de vocês. Então nós somos marcados pelo contexto, pelo ambiente, pela cultura em que a gente vive. Pode passar, até aqui já está bom. A gente já viu isso na segunda-feira, eu vou pedir só para vocês depois darem mais uma atenção em casa, quando vocês forem ler. Esse sujeito social, ele vai mudando ao longo da história.
E é isso que o Concílio Vaticano II percebe. Ele percebe assim, esse leigo que eu falava lá, vai ser assim, a palavra final é minha, ele começa a questionar. Por quê? Porque ele começa a perceber que ele tem autonomia, que ele tem vontade, que ele é um sujeito. O padre falou, está falado porque é a vontade de Deus. Mas será que aquilo que o padre está falando naquele momento, de fato, traduz a vontade de Deus? Porque o padre também é um ser humano. Então ele começa a questionar. E aí, como é que eu falei para vocês, qual que é o parâmetro para ver se é vontade de Deus ou não? É a palavra de Deus. Então, se o padre falar assim, vamos todo mundo sair daí, vamos bater nos evangélicos, para ter só católico aqui. Ele falou, mas será que é por aí? Não, vai contra a palavra de Deus. Então, esse sujeito lá no Vaticano II, os bispos percebem que ele está mudando, que ele começa a questionar, que ele começa a perguntar, que ele tem consciência. Tá? E acontece até os dias de hoje. Pode passar. Ok, nós temos, por fim, nós já estamos chegando ao final, a condição do ser humano no mundo de hoje. E nós, para conhecermos essa condição, tem uma categoria do Concílio Vaticano II que é fundamental: investigar os sinais dos tempos. É preciso escutar os sinais dos tempos. O Jesus falava que a gente sabia ver quando olhar para o céu e vai falar vai chover, olhava para lá e falava hoje vai fazer seca. Mas é preciso conhecer os sinais dos tempos da história, da onde o ser humano vive, das suas alegrias, do seu sentido de vida. Então é preciso compreender este mundo no qual nós vivemos. É preciso ler a palavra de Deus, mas também não descuidar dos jornais, não descuidar daquilo que acontece, não descuidar do posto de saúde que às vezes falta médico, né? Do irmão que precisa de um alimento. Então é preciso estar atento a esses sinais dos tempos. Pois bem, então agora nós vamos pegar o próximo slide e ali nós vamos ver algo muito importante. Pode passar para nós, por favor? Vamos lá, mais um. Esse aqui nós já vimos das grandes problemáticas. Aqui estão as questões que o concílio enumera. O que é o homem? O que é o ser humano? Qual o sentido da dor, do mal, da morte, que apesar do enorme progresso alcançado, continuam a existir? Para que servem essas vitórias ganhas a tão grande preço? Às vezes fala que é preciso vencer na vida. E aí a gente vai, batalha. Qual que é o sentido? Para que vencer na vida? Não está falando para não vencer, mas está perguntando para que vai servir essa vitória. Às vezes a gente vence na vida, mas a família está mal, a família está fragmentada, às vezes a gente se dedica muito a uma questão e deixa de lado outras. É uma coisa que a gente escuta muito, que é uma coisa assim, quem não arrisca, não petisca. Sim. Isso é muito... Mas será que esse risco vale? Isso é muito próprio da nossa sociedade hoje. E tem um pensador que eu gosto muito dele, e você tocou num ponto interessante, talvez você goste depois de procurá-lo. Ele fala assim, ele é um coreano, ele vai falar assim: hoje o indivíduo explora a si mesmo e chama isso de liberdade. Por quê? Porque o indivíduo, ele se cobra o tempo todo para estar produzindo, para estar fazendo as coisas, ele não descansa, ele sempre tem que estar produzindo, tem que estar ali rendendo, e aí você tem que buscar tudo a qualquer custo. Mas o que é buscar esse tudo a qualquer custo se a saúde física, se a saúde espiritual, se a saúde psíquica vai mal?
né? Então a gente precisa ter atenção a isso. Nós vivemos numa sociedade que está cansada. A gente olha para as pessoas estão cansadas, porque elas trabalham, são pessoas que trabalham, são pessoas que buscam, mas que às vezes cansa. Por quê? Porque perde o sentido, porque é uma busca desenfreada, é uma busca que nunca chega a lugar nenhum. O consumismo. Oi? É isso mesmo, né? Então é algo ali que acaba perdendo um pouco o sentido. E aí, para finalizar, pode passar, a igreja vai dizer assim: pois bem, nós fizemos todo esse caminho, e aqui de fato estamos finalizando. Nós fizemos todo este caminho, todo esse percurso, nós vimos essas dificuldades que a sociedade passa, que ela tem as suas questões. Mas o que a igreja... Lembra lá que eu falei que a igreja no concílio ela faz duas perguntas. A primeira é: o que é a igreja? O que dizes de ti mesma? E a outra qual que era? Vocês lembram? Igreja, o que dizes ao mundo, né? Então aqui ela vem. O que ela vai dizer ao mundo diante destas problemáticas? A igreja vai dizer assim, vamos ler junto. A igreja, por sua parte, acredita que Jesus Cristo morto e ressuscitado por todos, oferece aos seres humanos, pelo seu Espírito, a luz e a força para poderem corresponder à sua altíssima vocação. Nem foi dado aos homens sobre o céu outro nome no qual devem ser salvos. Acredita também que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram no seu Senhor e Mestre, e afirma, além disso, que subjacente a todas as transformações há muitas coisas que não mudam, cujo último fundamento é Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quero, portanto, o concílio à luz de Cristo, imagem de Deus invisível e primogênito de toda a criação, dirigir-se a todos para iluminar o mistério do ser humano e cooperar na solução das principais questões do nosso tempo. Prepara o vinho para nós, Senhor. Quem é a resposta? Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. A igreja acredita que é Jesus. E esse Jesus é o Jesus que passa pelo mundo fazendo o quê? O bem. É o Jesus que olha nos olhos de cada um e nos chama pelo nome. Vem e segue-me. Eu vos darei descanso. Vinde a mim. Então Jesus ele tem uma pedagogia, que é a pedagogia do olhar. Ele olha nos olhos da pessoa, ele escuta a história da pessoa e a partir disso ele diz uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra de salvação. Vamos cantar essa música junto e nós vamos finalizar depois com uma oração e aí nós terminamos nossa noite. Não buscaste, nem sabes ricos, somente
Senão
escuridão. O Evangelho mostra-nos a crise de Tomé para nos dizer que não devemos temer as crises da vida e da fé. As crises não são um pecado, são um caminho, não devemos receá-las. Muitas vezes tornam-nos humildes, porque nos despojam da ideia de estarmos certos, de sermos melhores do que os outros. As crises ajudam-nos a reconhecer que estamos em necessidade, despertam a nossa necessidade de Deus e permitem-nos assim regressar ao Senhor, tocar as suas feridas, experimentar novamente o seu amor, como fizemos na primeira vez. Irmãos e irmãs, especialmente quando experimentamos cansaços ou momentos de crise, Jesus, o ressuscitado, deseja regressar para estar conosco. Ele espera unicamente que oremos, que o invoquemos, até mesmo que oferecemos, como Tomé, mostrando-lhe as nossas necessidades e a nossa incredulidade. Ele regressa sempre. Por quê? Porque é paciente e misericordioso. Ele vem para abrir os cenáculos dos nossos erros e das nossas incredulidades, pois quer sempre dar-nos outra oportunidade. Jesus é o Senhor das outras oportunidades. Ele dá-nos sempre mais uma, sempre. Pensemos então na última vez. Lembremos quando, durante um momento difícil ou um período de crise, nos fechamos em nós próprios, barricando-nos nos nossos problemas e deixando Jesus fora de casa. E prometemos na próxima vez, no nosso cansaço, procurar Jesus, voltar para Ele, para o seu perdão. Ele perdoa sempre, sempre. Voltemos para as feridas que nos curaram. Desta forma, tornar-nos também capazes de compaixão, de nos aproximar das feridas dos outros, sem rigidez nem preconceitos. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, bom retorno. Alice, quem nasceu? Quem nasceu aqui? Lembrando também aqueles que não assinaram a lista de presença, por favor, assine a lista de presença. E amanhã, mesmo horário, mesmo local, esperamos você. Seja bem-vindo. Mas que aqui precisa de se você não é, se você é santo, se você for assim, não santo, você tem que ter mas é a minha, você falou, graças a Deus, graças a Deus. Ganha dele. Aí eu falei assim, não, seja bem-vindo. Que o cara tá acabando de perguntar, não, vou na igreja não, lá só tem, vocês só fofoca. Não, seja bem-vindo. Não vou esquecer. É Ah, sim.
lembrança da Vicentina. Você vai lá pra ver a Vicentina? Vai lá ver a Vicentina agora? É? E a galinha, já comeu? A galinha? Eu não quero, eu quero, ó. Ah, sim. Quem estava louco para querer uma galinha era Lúcia. Não, mas tudo bem, Acho que a Lúcia também. Mas trouxe mais uma hoje? Parece que não estou fazendo nada esses dias. Ela fez inscrição, mas ela vai ganhar. Tem mais a piscina? Começou segunda-feira? Foi segunda? Começou? Sem saber o que eu faço. Aí, a partir de segunda, eu eu não sei o que acontece com a atividade dele. Eu também estou aqui pensando em Eu queria falar para que o cara assim, né? Porque eu estava falando que quem precisa de mulher fica com ele. Aí o cara chegou aqui e falou, não quero igreja, não sei, eu não quero comunidade, não. Lá só vejo fofoca, o povo só tá fofocando, eu vou lá e papel, quero ver só de Deus. É, porque lugar de igreja é lugar de pecado. Não, mas então esse povo que você está falando aí está no lugar certo, eles têm que ficar na igreja, né? Tem que pedir perdão. A pessoa está lá de repente está fofocando, então ela está tentando se arrepender. Você vai ir para Deus, você vai ver alguém mexendo no celular, você não vai ver a roupa curta da mulher do lado lá, você não vai ver nada disso. Se seu pensamento falar, você vai crescer para você estar lá. Porque você não vai. O primeiro dia que ele já trouxe, a pregação de silêncio. Porque está pregando. Não, isso é o pregado. Eu interrompi. É isso aí. Vamos chamar. Deus chama pelo nome, Deus chama pelo nome. Você falou, eu tenho vindo assim, ó, a festa inteira. Eu fui era 2 horas da tarde, ou 4, alguma coisa assim, lá na Madrid. E a diretora Maurício estava e nós saímos falando, gente, que missa. Mas bom, porque você vai a hora dessa, você dorme na missa, você não sei. Gente, ninguém dormiu na missa do padre. Então que a missa foi boa, sabe? Não tinha jeito, você vai no banco, você vem 3 Depois a gente quer ter acesso também. Ah, sim.